Glória a Deus, irmão. Já que essa live vai ficar salva, né? Vamos logo começar a falar sobre o assunto da palavra. Irmãos, tem algo bem interessante que vem ao meu coração. Eu quero repartir um pouco com vocês aqui. Em relação à questão da graça de Deus e do erro humano. Olha só como é interessante. O erro do homem causa destruição. O erro do homem causa exatamente isso, a destruição acontecer. Todavia, a graça de Deus faz uma reconstrução. A graça de Deus faz uma reconstrução acontecer na destruição que o homem causa. E aí está uma coisa bem interessante, porque tem muitas pessoas que cometem erros, cometem falhas e acabam então dizendo, olha, tinha que acontecer, isso tinha que acontecer e por isso aconteceu. Não, não é assim. Nós temos que entender um ponto bem interessante. Muitas são as vezes que o homem vai cometer falhas, vai errar e vai ter as consequências. E Deus vai intervir por sua grande misericórdia. Vamos lá, se nós formos olhar para a palavra, o que a palavra vai dizer? Que o povo de Israel, ele pecou contra Deus. Eles tinham uma missão, chegar à terra prometida. Aí vem-se a pergunta, chega à terra prometida? Não chega, por quê? Exatamente por causa do pecado, exatamente por causa da ingratidão. Então tem muitas pessoas que não chegam no lugar que Deus quer exatamente por isso, por causa do pecado, por causa da ingratidão, por causa da descrença, por causa da incredulidade. Então o que sucede? A pessoa tem que abrir a visão exatamente para isso. Tem muitas pessoas que já era para estar em um nível alto e não está. Tem muitas pessoas que já era para ter bênçãos na mão e não tem. Por quê? Por um simples motivo. Se desvia da onde o Senhor estava guiando. Se desvia do caminho do Senhor. Porque o desvio do caminho do Senhor nem sempre, vamos supor agora trazendo para a atualidade, nem sempre é sair da igreja. Pelo contrário. A direção que o Senhor dá, o homem tem que ir. A direção que o Senhor dá, o homem tem que ser conduzido pelaquilo. Aí o que acontece muitas vezes se desvia da orientação do Senhor. Tem muitas pessoas que estão desviadas da própria orientação do Senhor, fazendo com que então vá a caminhos dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o pensamento guia e agora está seguindo o seu pensamento ao invés de seguir a palavra do Senhor. E aí se encontra uma diferença. Quando nós vamos lá para a questão de Davi, nós podemos ver bem isso. Quando Davi comete o adultério, quando Davi comete aquele pecado, fazendo com que se apoderasse de Batseba e então matasse a Urias, o que sucede com Davi vai sofrer consequência. O que sucede com Davi é exatamente isso. Ele agora vai passar por consequências. E as consequências dele é qual? Primeira coisa, perde o filho. O filho que nasce de Batseba agora está o quê? Morto. Por quê? Por um simples motivo. O adultério, o pecado que Davi cometeu, fez com que acontecesse exatamente isso. O que aconteceu? A perca do filho, fora as consequências que ele iria ter posteriormente. Todavia, quando nós percebemos outro ato que acontece, que é Davi ter relações com Batseba novamente, tem outro filho. Qual o nome do filho? Salomão. Todavia, a Bíblia diz que Deus amou a Salomão. E aí se encontra a diferença. A partir do momento que o Senhor intervém com sua graça, histórias são mudadas. A partir do momento em que o Senhor, ele intervém com sua poderosa graça, vidas são reconstruídas. A vida de Davi, a partir do momento que ele pecou, era para ser destruída. Era para estar acabada naquele momento. Todavia, quando o Senhor interveio com sua misericórdia, com sua graça, então aconteceu uma reformulação. O que aconteceu? Davi agora tem Salomão como filho. Quem era Salomão? O homem que viria a ser o homem mais sábio de toda a história. O homem que viria pedir sabedoria a Deus, que viria construir o templo do Senhor, que deixaria para hoje nós provérbios eclesiásticos, cânticos. Então nós podemos ver quão maravilhosa foi a misericórdia do Senhor em cima do pecado de Davi. Aí está uma coisa bem interessante, porque se nós formos ver lá em Gênesis 2, Deus dá uma ordem ao homem. Qual ordem é essa? É exatamente isso. A ordem para que o homem não viesse a pecar, não viesse a comer do fruto proibido. Só que quando ele come, no capítulo de número 3, o próprio Deus fala, olha, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, causou então
destruição sobre a face da terra. A terra está amaldiçoada por causa de você, Adão. Então, olha só a consequência que o pecado de Adão nos trouxe. O pecado de Adão nos trouxe a consequência da destruição. Desde então, o mundo foi destruído com dilúvio, Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo, e nós podemos ver destruição após destruição acontecer por causa do pecado de um homem. Todavia, o Senhor interve com sua misericórdia, interve com sua graça, para que lá na cruz Jesus quebrasse essa maldição, para que todo aquele que viesse a crer no Senhor Jesus Cristo pudesse ter então a vida eterna. Aí está a diferença. O erro do homem causa destruição, a misericórdia, a graça de Deus causa reconstrução, provoca uma reconstrução na vida do homem, na vida de muitas pessoas. Se vocês perceberem, todos nós cometemos falhas, só que aí tem uma diferença. As falhas as quais nós cometemos muitas vezes vai ter consequências graves. Todavia, o Senhor pode intervir com misericórdia. Todavia, o Senhor pode intervir com a sua graça. E aí é onde nós devemos entender uma coisa. Uma palavra que Deus diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então o que acontece? Deus nos mostrando: a vontade soberana de Deus é a que prevalece. A vontade soberana de Deus é a que fica. Então nós devemos sempre ter cuidado nas escolhas que nós fazemos, porque tem muitas pessoas que fazem escolhas acontecer e através dessas escolhas vai sofrer algo grave lá na frente. Todavia, se assim o Senhor usar de grande misericórdia, olha o que sucede. A graça de Deus é sobre a pessoa e acontece então a glória de Deus resplandecer sobre a pessoa. Todavia, a pessoa tem que ter algo em mente: que o coração esteja voltado para o Senhor, que o coração esteja voltado para aquele que pode todas as coisas, mas se baseia em uma coisa: a vontade de Deus sempre será soberana. Nós podemos ver o caso de Pedro. Pedro, ele comete o pecado. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Mas o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes recebeu uma oportunidade para confessar o Senhor Jesus mais 3 vezes. E quando ele confessa, então começa a ter uma nova vida daí por diante. Todavia, nós podemos ver a questão de Judas. Judas, quando rejeita, quando nega a salvação sobre a vida dele, quando nega ao Senhor Jesus Cristo, quando nega a possibilidade de seguir ao Senhor, o que nós vemos? A condenação de Judas. Ou seja, agora Judas em se enforcar. Aí está uma coisa bem interessante que nós devemos aprender. Existem erros de nossa parte que não vai ter como tornar atrás, como a questão de Esaú. Esaú, quando ele errou ao escolher entregar a sua primogenitura a Jacó, o que sucedeu depois? Uma simples coisa: ele lá na frente chorou amargamente, mas não teve mais como voltar atrás. Por que não teve mais como voltar atrás? Porque aquela escolha era uma escolha única. E quando Esaú escolhe aquilo, foi uma escolha agora para o resto de sua vida. Ele chora, ele se lamenta. O escritor de Hebreus, ele escreve a seguinte coisa, dizendo: Esaú chorou e ainda com lágrimas de arrependimento não pôde tornar atrás na sua decisão. Nós podemos ver a questão de Pedro. Pedro, ele nega, todavia teve como voltar atrás. Então a misericórdia do Senhor foi sobre a vida de Pedro. Todavia, a misericórdia do Senhor foi sobre Jacó e não sobre Esaú. Então nós podemos perceber que o Senhor, ele trabalha com as nossas escolhas. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as escolhas que nós fazemos, porque há escolhas que temos consequências muito graves. Todavia, há escolhas em que o nome do Senhor é glorificado. E não por causa das nossas escolhas, mas sim por causa que é a vontade dele que isso aconteça. Então nós devemos sempre estarmos sensíveis à voz de Deus. Entender o que o Senhor tem para a nossa vida, o que o Senhor quer para a nossa vida. Nós devemos ter isso em mente. Nós devemos ter em mente que nós devemos ser conduzidos pelo Senhor. Nós devemos ser capacitados pelo Senhor, ou seja, tudo que nós formos fazer, temos que colocar Deus em nosso meio. Todas as coisas que nós formos fazer, Deus tem que estar em nosso meio, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. O homem que era segundo o coração de Deus, Davi, ele faz uma escolha que faz com que o filho dele morra, que uma criança morra, que era o filho dele, faz com que a filha dele, Tamar, fosse abusada pelo próprio irmão. Vocês podem ver que Absalão mata o seu irmão e depois ainda Absalão morre pelo próprio melhor amigo de Davi, Joabe.
Olha só o que sucede. Quando nós lemos a história de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós podemos ver isso claramente. Nós podemos ver o poder que tem a escolha. Nós podemos ver que Davi, um homem segundo o coração de Deus, faz escolhas excelentes. Todavia, a vez que ele pega e faz a escolha errada, sobra um grande prejuízo para a vida de Davi. Aqui eu estou procurando para vocês verem. Amnon era o nome do filho de Davi que estrupou a própria irmã Tamar. Então nós podemos ver exatamente isso. Nós podemos reparar que através da escolha de Davi, as escolhas certas, o Senhor era com Davi. Todavia, no momento em que Davi escolhe o erro, escolhe o pecado, escolhe a desgraça, o que sucede? Castigo em cima de Davi. Então fica de aprendizado para nós, que nós venhamos ter sabedoria nas nossas escolhas, porque isso é necessário, que nós venhamos ter sabedoria em cada ato que nós escolhemos, porque as consequências estão sobre aqueles que escolhem erradamente. Todavia, aqueles que escolhem certo, a glória do Senhor será sobre a vida dessas pessoas. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.